E essas pessoas foram todas levadas para o mesmo lugar, o DOI-CODE de São Paulo. A pessoa veio para cá, entra no cacete. Eram pessoas chorando, gritando. Acabou de entrar o Flávio aí. Os braços amarrados, de capuz. Como a sala onde ele estava era ao lado. Comecei a ouvir os gritos do Vlado. Quando você leva choque, o grito sai das entranhas. Choque, porrada, gritos, pancada e asfixia. Saiu alguém da sala onde ele estava sendo torturado e ligou o rádio no corredor. E os gritos no meio, com o terror. Quem são jornalistas? Quem são jornalistas? De repente tudo para, silêncio. Um silêncio mortal dentro do DOI-CODE. Mataram! Mataram! Mataram ele. Mataram o Vlado. Mataram o Vlado, mataram o Vlado. Foi assim que o Vlado foi morto. Muita gente acha que tudo começou com a morte do Vlado. Não, começou exatamente nesses protestos contra a violência que vinha numa sequência cada vez mais grave, em cima de uma falsa campanha contra a infiltração comunista na imprensa. Então foi uma prisão em massa. Eu vou ser preso dia 5 de outubro. Depois, ao longo das próximas semanas, outros jovens vão ser presos também, da área dos jornalistas. E com isso, então, chegou-se aos jornalistas. Em outubro, no dia 5 de outubro, depois uma série de prisões que culminou com a do Vlado, que foi a 12ª. Naquela altura, a TV Cultura tinha 2 telejornais, um na hora do almoço e o Hora da Notícia, à noite, que era o principal telejornal. No dia em que a gente entrou, em que o Vlado assumiu como diretor de jornalismo, no jornal da Hora do Almoço, saiu uma reportagem da Viz News, que não é uma agência de notícias do Camboja, nem da União Soviética, nem do Vietnã, nada disso. É uma agência de notícias internacional inglesa, respeitada, mas que falava sobre o Vietnã. Uma notícia jornalística normal, digamos assim, é que foi usada pelo colunista Cláudio Marques para dizer que a TV Cultura estava virando um agente do Vietnã. Semanalmente, em coluna 1 de Cláudio Marques, a denúncia da comunização do Canal 2, da infiltração dos elementos subversivos, dos elementos de esquerda no Canal 2. Quero chamar a atenção do senhor secretário de Cultura do Estado, do senhor governador, que venha a público esclarecer definitivamente essas denúncias que estão sendo levantadas pela imprensa de São Paulo e de forma particular, de forma corajosa inclusive, pelo jornalista Cláudio Marques. Canal 2 novamente apresentou documentários de países da cortina de ferro. Nós daqui apelamos ao seu governador para que coloque um basta, que mude a direção e que mude, acima de tudo, a linha de sua programação. Esse cerco estava se aproximando e chega dia 17 de outubro, uma sexta-feira. Eu saí da TV Cultura mais cedo, que era 2 dias depois do aniversário da minha então mulher, a Dileia Frati.
fui comprar uma bicicleta para ela, dar de presente, estava montando essa bicicleta na porta de casa quando chega uma perua veraneio. E a perua veraneio, para quem viveu aquela época, era um símbolo da ditadura. Era ali que eles prendiam, com esse carro da General Motors, que eles prendiam as pessoas e muitas vezes, a partir dali, a pessoa desaparecia. A coisa ficou desesperadora quando eles disseram que queriam a Adileia também, porque eu não imaginava que ela pudesse ser presa, e nós esperamos a Adileia chegar do trabalho e fomos para o DOI-CODE já nessa perua, e aí já com um capuz encobrindo o rosto, né, e começa a situação que culmina naquela mesma noite, ela sendo torturada numa cela e eu na cela do lado, ouvindo ela ser torturada e sendo torturado também. Teve a prisão, que foi uma surpresa para mim, porque eu não achei que eu ia ser presa, e fui. Nem eu acreditava que aquele tipo de prática, de tortura, etc., aquilo ali fosse daquele jeito, que aquilo existisse, entende? Eu disse que nós éramos um grupo de jornalistas e intelectuais preocupados em discutir os destinos do Brasil, entende? Mas que não tínhamos nenhuma ação subversiva, essas coisas. Aí o sujeito se irritou e disse: você está querendo me fazer perder tempo, seu comuna de merda, seu filho da puta. Aí ele passou pelo meu lado, abriu a porta e disse: Marechal, manda vir uma equipe aí e manda trazer a Pimentinha. Eu achei aquilo estranho e fiquei imaginando o que seria a Pimentinha. E confesso a você que eu não me senti bem pensando no que seria a Pimentinha. Na minha vez de ser interrogada, né, eu falei: isso é um engano, eu sou católica, sou da família, sou da tradição, e vou batizar minha filha depois da manhã, dia 19 de outubro, na igreja de São Francisco, às 11 horas da manhã. Na manhã de domingo, dia 19 de outubro, alguém lá do DOI-CODE me tirou da cela e falou: você sabe que dia é hoje? Eu falei: não tenho a menor ideia. Era para ser o batizado da minha filha. Aí esse sujeito disse: então, para a gente mostrar como nós não somos insensíveis, nós vamos soltar você e a Adileia para ir ao batizado da sua filha. No domingo de manhã, eles vieram com a roupa que a gente tinha sido preso, mandaram o Marcum botar a roupa, eu botar a roupa, e saíram com 2 caras que a gente nunca tinha visto, saíram com a gente numa daquelas veraneios que eles saíam, e foram com a gente até o batizado. Eu, na volta da igreja para casa, da onde a gente voltaria para o DOI-CODE, eu consegui botar a minha sogra no carro do DOI-CODE e ir no carro com meu pai. E relatei para ele o que tinha acontecido sob tortura, que o nome do Vlado estava lá já inscrito entre os militantes que iam ser presos, e pedi para ele avisar o Herzog. Tira férias, vai para fora, faz alguma coisa, sai de circulação. Era esse o recado que a gente mandava fazer, entendeu? Meu pai foi lá falar com o Vlado e o Vlado disse: olha, desculpe, eu não estou entendendo o que você está falando, seu filho talvez tenha se confundido, eu não tenho nada a ver com essa história. E não tomou nenhuma providência no sentido de avisar os outros companheiros que isso tinha acontecido até quinta-feira. Na quinta-feira, poucos dias, 2 dias antes dele se apresentar e de ser morto, ele falou isso. Eu acho que o Vlado, de certa forma, ele achava que ele tinha algum respaldo, entendeu? Ele era o chefe de jornalismo da TV Cultura. Talvez a questão que tenha mobilizado o Vlado para não sair de São Paulo, não tomar providência, é o fato de que ele não queria dar a mão à palmatória. Ele não queria, vamos dizer assim, admitir o seu envolvimento com o partido, e, portanto, validar aquela campanha toda da TV Cultura vietnamita, dos comunistas na TV Cultura. E isso, obviamente, custou a ele um preço altíssimo. Eu estava lá em casa. Aí chegaram 2 casos, um caso de policial. Onde ele está? Ele está no trabalho, TV educativa. Aí ele saiu, eu imediatamente liguei para o Vlado e falei com ele, falou: eles estão indo para aí. Eu vou pegar as crianças e vou correndo para aí. Eu achava que eu ia chegar antes, mas quando eu cheguei eles já estavam lá. Vários jornalistas presos, de repente vão buscar o Vlado na TV Cultura. Conseguiram combinar com eles de o Vlado terminar o trabalho dele, ir para casa, e no dia seguinte ele se apresentaria. Eles exigiram que fosse uma pessoa, para garantir que o Vlado não ia fugir. Uma pessoa lá da TV. Havia jornalistas que cobriam o Segundo Exército, porque o Exército era uma força super importante, por todas as questões da ditadura.
né? E esse Paulo Nunes acaba sendo a pessoa que acompanha o Vlado quando ele se apresenta, entre aspas, no dia 25 de outubro. Depois de algum tempo, o mesmo carcereiro veio nos chamar, a mim e ao Duque Estrada. E aí nós saímos, guiados por ele, e entramos numa sala ao lado da sala onde nós estávamos, no próprio térreo. E o Vlado estava lá. E a gente, de vez em quando, levantava um pouquinho, com cuidado, né, a ponta do capuz e via as pessoas assim sentadas, mas via mais as pernas e os pés. Você conhece o cara há anos, trabalhou com ele o tempo todo na mesma sala, até compramos sapatos juntos, então eu identifiquei logo que era ele. Nós dissemos, eu disse, olha, o lado está tudo aberto. Já ficou tudo aberto. Aí ele disse para mim, mas Tuca, não tem nada com isso. O desfecho dessa história, que eu não acompanhei, a não ser dentro da prisão, numa situação também surreal, tem a ver muito com essa insistência que o Vlado tinha de dizer que ele atuava dentro dos limites possíveis, né, de um jornalista, de um diretor de jornalismo de uma emissora pública, né, e não fazia nada além disso. E isso é rigorosamente fato. Como a sala onde ele estava era ao lado, nós logo começamos a ouvir os gritos dele, né? Aí ele começou a levar porrada. Ouvimos primeiro os gritos dele como quem está levando socos e tapas, etc. Mas depois os gritos dele se modificaram e eram gritos típicos de quem está levando choques elétricos. Que os gritos são diferentes. Inclusive, quando você leva choque, o grito sai das entranhas, entendeu? Ele não vem aqui da garganta, ele vem lá de dentro, né? Aí depois botaram alguma coisa na boca, provavelmente um pano, mas ele continuava gritando e eles até saiu alguém da sala onde ele estava sendo torturado e ligou o rádio no corredor e o rádio estava dando, eu me lembro desse detalhe, a notícia de que o generalíssimo Franco estava morrendo e tinha recebido a extrema unção em Madrid. Aí os gritos demoraram algum tempo, depois tudo parou de novo. Então os pássaros cantavam, mas num silêncio mortal dentro do doicode. Quer dizer, eles que tocavam campainha, batiam porta, de repente passaram a fazer um silêncio reverencial. Passou-se algum tempo, aí eles nos retiraram todos da sala e levaram para o andar de cima, supostamente para reconhecer algumas fotos. Ninguém sabia quem eram as pessoas das fotos. Na verdade, era uma manobra para nos tirar daquela sala, porque o corpo do Vlado teria que ser retirado por ali. Ali era o caminho de entrada e saída, entendeu? Então ele já estava morto, mas nós não sabíamos. No dia seguinte, o comandante do DOI-CODE nos chamou, só os jornalistas, para dizer que o Vlado tinha se suicidado. Você imagina um enforcamento, você já imagina alguém amarrado alguma coisa no teto e se pendurado e pular da cadeira. Então você nunca imagina que uma pessoa com o pé no chão... O senhor serviu para fotografar uma fraude, a gente pode dizer isso? Sim, hoje sem dúvida. O senhor tem certeza disso? Tenho certeza. E mais importante de tudo que ele falou foi ele dizer aqui que ele tem dentro de si a certeza, pelo que ele viu, pelo que ele viveu, pelo que ele fotografou, pelo que ele ouviu, que o Vladimir Herzog foi assassinado. Você acredita que você foi um colaborador da ditadura civil e militar no Brasil? Eu não acredito, eu não me vejo dessa forma. Eu me vejo como um estudante de fotografia que alguém convida para um treinamento, achava que era um treinamento e na realidade não era um treinamento, era um caso super sério. Agrediram ele de forma violenta e ele morreu na tortura. E eles tentaram pendurar ele na vidraça, né? Como se ele tivesse se matado. E depois foi mostrado que era uma farsa. Ele assinou uma confissão e não se conformou com ter dado aquela confissão e rasgou. E os torturadores ficaram revoltados e foram para ele com uma violência que o físico dele não tinha condição de suportar. Ele era muito frágil,
muito magrinho, ele morreu ali. Chamaram ao Duque, ao Rodolfo, Marcum e eu. Eu me lembro que eu disse, eu falei, não é possível. O Vlado não se suicidou. Depois eles mostraram fotos, né? Mostraram o corpo depois da autópsia. Esse sujeito veio com uma conversa completamente inacreditável, dizendo que o Vlado, na verdade, era agente da KGB, que era um alto dirigente da KGB no Brasil. Eles disseram que o Partido Comunista já estava engajado na luta armada, a gente dizia que não. E toda essa história para justificar e explicar o, aspas, suicídio do Vlado. Alguém da Veja me avisou. E eu fui para a casa da Clarice com esse intuito de avisá-la. Quando eu cheguei, a Clarice já sabia. 4 pessoas da TV Cultura foram avisá-la. Minha mãe, quando soube que meu pai tinha morrido, ela imediatamente falou, mataram o Vlado. Não, ele se suicidou, ele nunca se suicidaria. Tinha uma família, amava a vida. E quando o pessoal chegou do Canal 2, na hora que eu olhei, eu comecei a berrar que tinha assassinado o Vlado, isso eu tinha certeza. Foi o enterro mais tenso que eu já vi. Nunca vi depois outro assim com tanta tensão, tanto medo. Então nós fomos com carros acompanhando aquilo e tal, e a polícia inclusive obrigou o carro a acelerar de propósito, para acabar com o movimento ali, com aquela carreata e tal, né? Quando nós chegamos no cemitério, o corpo já tinha baixado lá. Vários agentes, né, vestidos, né, de fotógrafo, fotografando as pessoas estavam lá, evidentemente, depois para aprender, saber quem tinha ido e tal. Cercado de polícia, visível. Muito policial, né? Olhando quem estava lá, quem cumprimentava quem. Eu me lembro do Rodolfo Konder passando por mim, disse, não fale comigo, eles estão matando, eles estão matando, eles estão matando. O governo já estava condenando e ela gritando com o governo. Para, Dona Zora não chegou, para. Queriam apressar o enterro do meu pai antes da mãe dele chegar, antes da minha avó chegar. Dona Zora chegou atrasada. A Clarice queria que a Dona Zora estivesse presente. Nunca vou me esquecer a cena. A atriz Ruth Escobar chegou perto do local do sepultamento e disse: até quando nós vamos continuar a enterrar os nossos mortos em silêncio? O Vlado foi o primeiro preso, torturado e morto por razões políticas que teve o enterro público. Nenhum outro teve. Eles tentaram apressar, mas o fato é que tinha lá muita gente. Isso acontece de manhã, né, na segunda-feira, dia 27, e combinam de se encontrarem à noite no sindicato. E essa plenária, com o acolhimento da diretoria, que vai encaminhar as coisas que vai resultar no ato ecumênico, no dia 31 de outubro. Essa consciência que começava a ser despertada é que levou 8.000 pessoas ao culto ecumênico na Sé. Muita gente não pôde ir porque estava bloqueada a rua. A polícia bloqueou tudo. Muita gente não conseguiu, mas lotou. Eles não conseguiram segurar o ato. Eu fui ameaçado. 2 generais do governo militar naquela época vieram aqui para me convencer que o meu lugar não era lá na catedral. Eles disseram: tem 500 praças espalhadas na Sé e que qualquer manifestação que haja, eles têm a obrigação de atirar, e atirar para matar. E o que havia
de expectativa era um banho de sangue na Praça da Sé, caso houvesse manifestações que extrapolassem o culto ecumênico. Mas esse momento eu continuo considerando que foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Então foi uma coisa inequívoca quanto ao que isso significava. Eu acho que não houve nada tão próximo disso na história do Brasil, do ponto de vista de unidade, voz política. Quando eu entrei na catedral e vi que não havia lugar nem para um fósforo, eu me enchi de esperança em favor do povo brasileiro. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Um momento de silêncio para se criar clima de oração e de solidariedade entre os homens com Deus. Para Vladimir Herzog, ser judeu significava ser brasileiro. Ao Deus que está em todos os homens, silêncio, saiamos daqui, desse templo sob o qual se reúnem todas as crenças. Saiamos em silêncio, saiamos e aguardemos o caminho da paz. A revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. É o momento em que as pessoas perceberam que estava acontecendo algo de monumentalmente horrível nesse país. Ou seja, assassinatos atrás de assassinatos. E havia, paralelamente a isso, por baixo disso, a luta entre os setores mais à direita, os setores da ultradireita, que hoje a gente volta a encontrar em outro cenário, né, de uma democracia, né, esses contra o próprio general Geisel, o general Golbery. O Geisel e o Golbery queriam abrir, estava com o projeto deles, da abertura lenta e gradual, segura. Foi uma clara tentativa de demonstrar para aquele lado que eles consideravam leve da ditadura, ou seja, o grupo do general Geisel, que defendia uma abertura política, e os duros, a ultradireita dos militares, combatia essa proposta, essa ideia. Eles quiseram demonstrar que eles podiam, que eles estavam lá e podiam fazer aquilo que eles quisessem. Havia um terror de Estado e um terror muito mais profundo nos porões desse Estado terrorista. Ali é que eu comecei a entender que era também uma briga entre dois elefantes. E como diz um velho provérbio indiano, quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. E nós éramos a grama. Eles nos pisotearam. Esse processo todo faz com que o meu querido Vlado, meu amigo, tenha virado esse personagem histórico, né, que a gente hoje registra, morreu há 50 anos. 50 anos por Vlado. Nós estamos aqui por ele. E não por ele só, mas pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. A Clarice registra que ele disse que entrou para o Partidão
porque como judeu não podia estar na Igreja Católica. Eram as duas únicas organizações que lutavam contra a ditadura, né? Então acho que isso marca muito os limites da ação política do Vlado e a sua crença que o jornalismo era uma ação política, mas era uma ação política não para mudar o governo simplesmente, era para melhorar a sociedade. Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Então, essa cadeia tá aí, tá ligada. Esses caras, enquanto esses caras não forem defenestrados da política nacional, nós vamos ter essa ameaça sempre. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. É porque teve o ato ecumênico? É porque minha mãe fez a luta que ela fez? Ou será que é por tudo isso? A Clarice é um exemplo para todas, né? É um exemplo para todos, assim como todos os familiares de mortos e desaparecidos são exemplo até hoje. Ela tomou a palavra e ela disse: eu quero dar sequência, eu quero fazer o que for necessário para que exista essa responsabilização. Então a gente tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição. Vlado era um homem de 38 anos, com direito a uma vida inteira. Era um homem preocupado com as questões da filosofia, da história, da antropologia, das artes. Então não era um cara qualquer. Matar esse cara é evidente que iria produzir uma reação na sociedade, que foi o que aconteceu.